Nessa noite, minha tarefa é ensiná-los acerca de sabedoria de Eclesiastes para aconselhar os que vivem debaixo do sol. Por vezes, nós nos tornamos tão bons no uso de algumas ferramentas que nós não queremos utilizar outras, mesmo que elas sejam mais adequadas para a tarefa em questão. Alguns, por exemplo, são muito bons em utilizar algumas partes da caixa de ferramenta, como o martelo e a chave Phillips. Não precisa nem de alicate, tendo essas duas coisas você se vira. Mas tem tarefas que seriam úteis, seriam mais utilmente realizadas se você soubesse usar tudo que tem ali na caixa. Muitas vezes a gente fica confuso com as possibilidades e a gente prefere seguir naquilo que a gente já sabe bem. A minha sugestão para você nessa noite é que você comece a utilizar essa ferramenta chamada Eclesiastes. Na sua caixinha de ferramentas chamada Escrituras, Deus te deu esse livro. E a minha missão nessa pequena fala é incentivar vocês, irmãos, na direção de crescerem no uso de Eclesiastes no ambiente de aconselhamento, mas também, claro, como algo para tratar o seu próprio coração. Uma ferramenta que a muitos parece um tanto estranha, mas olha, se você pegar o jeito de utilizá-la, vai fazer muito bem. Eclesiastes é um livro de sabedoria, mas estranhamente é um livro negligenciado. Todos nós concordamos que toda a Escritura é inspirada e útil para corrigir, para treinar, para equipar e tudo aquilo que Paulo diz a Timóteo. Mas por que é então que tantos pastores negligenciam um dos próprios livros de sabedoria na hora de buscar instruir em toda a sabedoria? Veja, todo mundo concorda que precisamos da sabedoria bíblica para nos pautar e ajudar os crentes a crescerem e a andarem. Mas essa ferramenta fica sendo negligenciada. No aconselhamento a gente usa muito Provérbios, é claro, Paulo, Salmos, mas Eclesiastes a gente usa muito pouco. No máximo naquele sermão de casamento que você fala sobre o cordão de 3 dobras, há tempo para tudo debaixo do sol, quando você quiser ajudar alguém em alguma coisa específica. Aquele final chamando os jovens a considerarem a vida e o Criador enquanto ainda são jovens, ótimo, isso é para usar mesmo. Mas tem muito mais, gente. Utilizamos um dos livros de Salomão, ou melhor, 2 deles, Cantares, Provérbios, mas um deles a gente negligencia. É verdade, Eclesiastes por vezes é difícil de entender, como se Provérbios também não fosse. Mas Eclesiastes traz desafios interpretativos e pode ser monumentalmente mal compreendido. Por isso eu quero começar com uma breve explicação acerca de o que Salomão está querendo fazer com Eclesiastes. Não é exaustiva, mas espero ser útil como introdução. Salomão escreve algumas coisas que as pessoas pegam para ler e ficam assim, isso é coisa que a Bíblia devia dizer? As pessoas leem Eclesiastes e falam, esse cara é um nihilista, ele é um cínico, ele é um cético, ele é um chato. Na verdade, gente, ele não é nenhuma dessas coisas. Eclesiastes é o livro que Salomão nos deu para salvar as nossas vidas. Simples assim. Ele escreveu esse livro para salvar a tua vida. Porque ele vai explicar para você por que esse mundo ele é, ao mesmo tempo, tão frustrante e tão gostoso. Tão difícil de lidar, mas tão cheio de deleite. E esse é um livro escrito por um sábio que entendeu a chave da vida. E ele escreve para te poupar de buscar nas coisas da terra aquilo que só Deus pode oferecer. E assim você vai desfrutar corretamente das coisas da terra, com os olhos naquele que vive nos céus. Um autor chamado Zach Eswine, ele faz uma comparação que eu acho que é muito útil para a gente entender. Você sabe como na nossa língua portuguesa nós temos verbos regulares, aqueles cuja conjugação segue bonitinho o modelo e você, sabendo o modelo, você conjuga. E tem aqueles verbos irregulares, aqueles que parecem que não tem muita regra, mas é assim que é. Provérbios, diz Zach Eswine, é como se fosse o livro dos verbos regulares. Ele mostra como a vida funciona ou deveria funcionar na maioria das vezes. Se a gente aprender os padrões, a gente vai bem. Mas Eclesiastes é o livro que esse mesmo autor nos dá para trazer os verbos irregulares. As situações em que a vida é frustrante e parece não fazer sentido, como esses verbos. Ele vem para falar para a gente da vida debaixo do sol.
Essa expressão ela é muito importante, ela é recorrente no livro. Debaixo do sol ou debaixo do céu. A melhor forma de nós entendermos isso é que Salomão está mostrando para a gente como é que a vida é bagunçada mesmo. E se a gente pensar apenas aqui de baixo, apenas numa perspectiva debaixo do sol, terrena, imanente, aqui desse mundo onde a gente vive, a gente só vai ficar perplexo mesmo. Se a gente apenas considerar o mundo aqui de baixo, as coisas não vão fazer sentido. Eu acho que esse livro é particularmente útil nesse momento em que a gente vive, nessa era secular, onde há uma espécie de um desencantamento do mundo, onde as pessoas estão frustradas com os projetos e as promessas que a modernidade fez, e agora estão tentando considerar possibilidades mais transcendentes. Salomão explica para a gente que o projeto dele era esse. Se você olhar o finalzinho do livro, eu vou ler para você, lá no capítulo 12, de versos 9 a 11, ele diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões, como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Esse é o projeto. Ele quis ensinar conhecimento. Ele escolheu palavras agradáveis e palavras verdadeiras. Verdade e beleza. Ele quis mostrar para você, leitor, a vida como ela é, e ele o fez de uma maneira memorável. De fato, o Eclesiastes é cheinho de frases inesquecíveis. Para que ele usou isso? Ele diz aqui, para que nem se fosse um aguilhão, algo pontudo que serve para direcionar o gado numa certa direção, para te espetar, para te acordar e te direcionar na direção do Senhor. Como pregos bem fixados, essas sentenças ficam no caminho, para a gente ir olhando e lembrando. Tudo isso é dado pelo grande pastor. Eclesiastes existe, queridos, para salvar a nossa vida. Foram dados pelo único pastor para nos lembrar que a vida aqui debaixo do sol, nesse mundo quebrado pelo pecado, estilhaçado, ela é estranha mesmo. E se você ficar procurando aqui nesse mundo algo que traga sentido definitivo, você só vai se frustrar. Tá, mas como que isso vai ser útil em aconselhamento? Afinal, nosso objetivo aqui é usar Eclesiastes para aconselhamento, certo? Eu vou propor duas formas mais demoradas e depois rapidamente apontar uma terceira. E eu espero que você seja convencido a usar mais desse livro no cuidado dos seus irmãos, das suas ovelhas e de si mesmo. Primeira forma é ajudando a entender e a lidar com as insatisfações da vida. É muito comum em situações de aconselhamento nós lidarmos com pessoas que estão frustradas com o rumo que a sua vida está levando. Com seu emprego, que não traz satisfação, com seus projetos que fracassaram, com seu casamento que já não é mais empolgante como já foi, com sua igreja que agora que ele conhece melhor, ele vê que é cheinha de problemas, e assim por diante. E também é comum que essas pessoas que estejam frustradas comecem a tentar buscar algo no que se agarrar, pulando de uma coisa na qual tentam encontrar satisfação para outra. Por exemplo, a pessoa não encontra a tal da satisfação no trabalho, então ela tenta na diversão. Ela não encontra na diversão lícita, ela começa a procurar na diversão ilícita. Vai de uma para a próxima, intensificando, diversificando, mudando, com a esperança de que no próximo lugar onde ela estacionar o seu coração, ali ela vai encontrar repouso para a sua alma. Claro, há muito o que tratarmos aí quando formos aconselhar pessoas que estão nessa situação, teologia do contentamento, idolatria e tudo mais. Mas também tem esse aspecto de Eclesiastes, que precisa ser resgatado. A simples verdade de que o mundo é revel. Revel é o termo em hebraico, traduzido comumente como vaidade. A maioria das traduções em português vai nessa direção de vaidade, mas cuidado, não é vaidade da pessoa que fica ali se olhando no espelho um tempão, se achando linda antes de ir almoçar ou qualquer coisa assim, não é isso. Em outros lugares é traduzido como fugacidade, como inutilidade, porque o termo original diz respeito a algo que é como um vapor,
algo que se esvai, algo que se você tentar agarrar, ele vai escorrer entre os seus dedos, ele vai sumir das suas mãos. E esse é um tema muito importante ao longo de todo o livro. Salomão passa Eclesiastes inteirinho, se esforçando sobremaneira, com palavras verdadeiras e agradáveis, para te mostrar que toda e qualquer coisa que você, ser humano, tente se agarrar nesse mundo como se fosse algo eterno, vai se esvair entre seus dedos. Vai se mostrar, em última instância, frustrante. Quer ver um pouquinho disso comigo no texto? Se você tiver com a sua Bíblia, abre no capítulo 1 de Eclesiastes, eu quero te mostrar um pouquinho disso, tá? O livro tem muito mais, vai ser um breve passeio por alguns versículos. Abre aí no capítulo 1. Salomão mostra que os projetos humanos, onde a gente acha que está a vida, no final das contas são vapor, fumaça, fugaz. Ele fala sobre a busca do conhecimento, ele fala sobre a busca dos prazeres, ele fala sobre as posses. Olha comigo a partir do verso 13, por exemplo, ele diz o seguinte: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. O que ele está dizendo? Resolvi aprender tudo que tem para aprender. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para nele os afligir. Ele já traz uma conclusãozinha, né? Acaba sendo enfadonho. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era revel, vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Pesado, não é? Mas você sabe que é uma das grandes buscas das pessoas. As pessoas acham isso, que se elas conseguirem aprender tudo o que tem para aprender, se elas encherem o coração de conhecimento, de sabedoria, elas serão alguém capaz de encontrar o sentido da vida ou qualquer coisa assim. E Salomão fala, pessoal, eu fui mais longe do que qualquer outro, tá? Eu apliquei meu coração profundamente. Eu estudei mais do que vocês. E sabe qual o resultado? Encontrei paz de coração? Não. Encontrei foi muito enfado. E quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Você sabe disso, não sabe? Eu acho que você viveria mais feliz se você não soubesse de certas coisas que você sabe. Assim como o assunto que esse livrinho trata. Quem aumenta o conhecimento, quem entende melhor o que o mundo faz e funciona, aumenta a tristeza. Ele fala de outros projetos, ele fala, por exemplo, da dissolução. Olha como ele diz continua no verso 2, disse comigo, vamos, te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era revel, fumaça. Do riso eu disse a loucura e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Ele tentou na dissolução, não achou. Ele tentou também nos grandes projetos, e muitos acham que a vida vai estar em fazer grandes coisas, em virar nome de rua, em deixar um legado. Olha o que ele fala. Verso 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Tentei. Ele segue falando e ele vai mencionar posses, tesouros, prazeres, música, mulheres. Olha o verso 7. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e de cantoras,
e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vento, vaidade, fumaça e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Percebe o que ele está dizendo? Essas são algumas passagens, tá? Tem várias outras em Eclesiastes que são Salomão tirando as nossas ilusões. E eu quero que você perceba que boa parte da frustração que o seu aconselhado, seja sua ovelha, seja o seu amigo, sente com essa vida, é precisamente o que Salomão já havia dito milhares de anos atrás, que sentiria todo mundo que colocasse o coração nessas coisas. Mas por que é assim? Ele explica no capítulo 3, verso 11, um texto muito famoso, olha o que ele diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse princípio teológico que temos aqui em Eclesiastes 3:11 é que os teólogos gostam de frase em latim, essas coisas, né? Então, com o perdão da frase em latim, esse é o chamado desiderium eternitatis, ou o anseio pelo eterno. Quando Deus faz o homem em sua imagem e semelhança, mesmo depois da queda, o ser humano sabe em algum nível, todos sabemos, que a vida é mais do que isso aqui. Mais do que este mundo quebrado tem para oferecer. Pergunta por aí, qual o problema do mundo? Você vai ter muitas respostas. Alguns vão falar que o problema é a política, outros vão falar que são os corruptos, a falta de educação, o técnico da seleção brasileira. As respostas são inúmeras. Mas eu duvido que alguém diga para você, não tem nada de errado com o mundo. É tudo tão maravilhoso, não tinha como ser melhor. Porque todo ser humano tem implantado de fábrica um senso do eterno. E ele vê esse mundo quebrado. E o homem finito, com o coração feito para desfrutar do infinito e do gloriosamente feito, não consegue extrair do mundo quebrado algo que de fato lhe preencha. E Salomão, ao longo do livro, vem matando as nossas ilusões acerca de achar sentido aqui nas coisas finitas. Você percebe como isso pode te ajudar no aconselhamento? Porque é muito comum ajudarmos pessoas em situações de aconselhamento que estão tentando lidar com essas frustrações. Desse mundo quebrado, desse revel, dessa fumaça. Pessoas que estão insatisfeitas com o emprego delas. O trabalho não satisfaz, o trabalho paga pouco, o ambiente de trabalho é insalubre, infernal, o corpo não aguenta mais. Sempre sonharam em ter uma vocação que fosse tão cheia de alegria, né? Acreditaram naquela conversa de escolha uma profissão que você ama e não terás de trabalhar nenhum dia só na sua vida. Acreditaram nisso. E não é assim. Pessoas estão frustradas com os seus projetos que não vão para frente. Sua banda, seu curso de inglês, sua dieta, sua microempresa. Pessoas que achavam que a vida estaria em fazer uma faculdade, mas foi tão enfadonho em tantos momentos. Ou então aquele mestrado, aquela pós, mas não encheu o coração. Outros achavam que ia ser o dia que tivesse a sua própria empresa, mas vem Covid, vem não sei o quê, fecha tudo, quebra tudo. E agora, Deus não me ama, o que eu fiz de errado? Outros já estavam achando que ia ser nas festas e mais festas, aquele ponto que já nem lembram que festa foi, com quem foi, onde estava, com quem acordou. Cada festa diminui a intensidade dos retornos. Outros achavam que o dia em que tivessem a sua casa própria, aí sim, o sonho da casa própria, o coração vai encher, vai ficar satisfeito, não vai? Mas a casa já está ficando pequena, o encanamento, a fiação, o vizinho complicado, e o bairro mudou tanto nesses anos. Nós podemos mostrar para as pessoas que é assim mesmo.
Porque é impossível que qualquer coisa neste mundo quebrado encha o coração. E a vida vai ser correr atrás do vento se o coração estiver nessas buscas. Vai ser frustração após frustração mesmo. E que as dores do mundo moderno são, em grande parte, as dores do mundo quebrado, simplesmente. Que se veem desde sempre, apenas repaginadas para a nossa era. E a Bíblia tem como ajudar. A Bíblia lida com nossas dores humanas em todas as suas culturas, em todos os momentos. Essa é a primeira forma que eu sugiro que Eclesiastes pode nos ajudar em aconselhamento. Por meio de mostrar para as pessoas por que elas estão tão frustradas com o mundo. Ele é frustrante mesmo. E elas talvez estejam colocando o coração onde Deus disse, não adianta colocar. E Salomão fala, vai ser inútil. Essa é a primeira forma. A segunda forma está conectada a isso, é meio que olhando a situação de outro ângulo. É ajudando a entender a beleza da vida e a desfrutá-la corretamente. Uma outra questão que entra em aconselhamentos é das pessoas que não desfrutam do bem deste mundo por causa dele ser quebrado. O mundo é agridoce, verdade. Muitas vezes ele é difícil de engolir, ele não é palatável. Mas ainda assim tem muito doce, tá? Mas muitos crentes não sabem desfrutar disso. Por exemplo, tem muitos cristãos que são workaholics. Pessoas que estão vivendo para o trabalho e são incapazes de desfrutar de uma refeição sossegada com os familiares, um jantar com a amada, que dirá férias. Pessoas que perderam o prazer na vida, há muitos assim também, talvez por algum luto pelo qual passaram e nunca se recuperaram, talvez por alguma perda em sua saúde, ou um empobrecimento, ou pecado. Pessoas que estão amargas com a vida e são incapazes de desfrutar das dádivas que vêm das boas mãos do Senhor. Pessoas que veem seus projetos ruindo, sua saúde declinando, seus sonhos se esfacelando e acham que já era, não tem mais por que viver. Eclesiastes é projetado, por diversas vezes, é muito interessante como Salomão organizou isso. De vez em quando, Salomão para um pouquinho e fala o seguinte, apesar disso tudo aqui que eu estou falando, o mundo é cheio de coisa boa, tá? O mundo é cheio de coisa boa e você precisa desfrutar disso. Diversas vezes ao longo do texto, Salomão faz essa ressalva de que sim, o mundo é vaporoso, mas tem tanta coisa boa. 2 exemplos. Capítulo 3, versos 12 e 13. Ele diz assim, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é uma dádiva de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. Capítulo 9, verso 7 em diante, ele diz, vai, pois, come com alegria o teu pão e beba gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada dessas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, a ideia de vestes festivas. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afagadigaste, debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Essa frase é famosa, né? O tudo que tiver à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Só que a gente usa isso para falar dos reparos domésticos ou de qualquer coisa dessas, assim. Mas não era disso que Salomão estava falando. Ele não estava falando de arrumar o vazamento da pia ou trocar as lâmpadas da casa. Sabe do que ele estava falando? Come com alegria teu pão. Beba gostosamente o teu vinho. Passa esse perfume, bota essa roupa que você gosta e vai amar a tua esposa. Eclesiastes é cheio de passagens assim, porque Salomão, ao mesmo tempo que está dizendo que a vida é frustrante, mas ele também nos diz, ela é cheia de deleite, apesar de quebrada, ela é cheia de glória. E a chave é você entender o lugar dessas coisas. Há muitos cristãos que vivem na expectativa de quando algo X acontecer, então a vida começa para valer. E aí eu vou me alegrar no Senhor. A ideia de que nós estamos sempre numa fase prévia
e de que quando nós chegarmos naquela fase, aí sim viveremos. Acontece às vezes com estudantes que estão naquela fase insalubre mesmo de estudante, de estágio, de correr atrás, de prova e tudo mais, e faculdade via Zoom, essa confusão toda, e a pessoa fica assim, não, o dia que eu entrar no mercado de trabalho, aí a vida começa para valer. Ou então você se forma e não chega nunca a esse emprego, e alguns vão atrás do concurso público, e vai ficando claro, no final das contas, que você forma no ensino médio, ou forma no curso técnico, ou forma na faculdade, ou na pós-graduação, e essas coisas não garantem um emprego. Podem ser depois muitos meses, até anos frustrantes, até que o emprego dos sonhos venha, e a pessoa fica protelando o desfrutar da comida, da bebida, do perfume e da amada, até esse dia chegar. O casamento é outro também. Não são poucos os que tratam a solteirice como se fosse o mal do século na igreja, uma fase a ser eliminada o mais rapidamente possível. E veja, embora o anseio por casar seja legítimo, essa ideia de que a vida só vai começar quando casar, ela é idólatra. Há muito que servir a Deus e se alegrar no Senhor na fase da solteirice, bem como na viuvez, bem como no casamento. Ou casados, muitas vezes, não desfrutam da fase que estão vivendo até terem filhos. Veja, mesmo algo bom, belo, bíblico como ter filhos, pode se tornar idólatra. Dá-me filhos ou eu morro, já disse alguém lá nas Escrituras. Ou então, depois que os meninos estão pequenos, eu anseio de ver os filhos crescerem. Aí não vejo a hora desses meninos saírem de casa, crescerem casados, a gente vai ter cumprido a nossa missão. E aí a gente vai desfrutar da vida. Ou então é se aposentar, quando finalmente você vai começar a desfrutar do dinheiro que guardou. Ou é quando a doença passar, quando o dinheiro chegar, quando o salário cair na conta, quando a ação na justiça se resolver. E Salomão está te lembrando o seguinte, não é assim. Se você ficar esperando uma fase ou outra para então viver contente diante do Senhor, você vai ver que cada fase traz consigo suas frustrações. E há tempo para cada uma delas debaixo do sol. Deus planejou as fases da sua vida. Há tempo de estudar, de trabalhar. Há tempo de ser solteiro, de ser casado, de ser viúvo. Há tempo de ter filhos e de não ter filhos. Há tempo de ter férias, há tempo de trabalhar. E as nossas ovelhas precisam aprender a viver contentes diante do Senhor em todas essas situações. E a desfrutar das peculiaridades e das benesses que Deus nos dá em cada uma delas. Eclesiastes ajuda demais a tratar os corações que se negam a se alegrar no que vem da mão do Senhor no dia a dia. E veja, é importante juntar isso com o ponto anterior, tá? Porque se no ponto anterior a gente insistiu que achar que a vida está nas coisas criadas é correr atrás do vento, como que agora Salomão diz pra gente aproveitar essas coisas? Ué, tá parecendo um pouco incoerente, não? A ideia-chave é a seguinte: o que recebe as coisas boas do mundo como dom ou dádiva de Deus e as desfruta diante de Deus para a honra dele, esse está melhor habilitado a de fato aproveitar a vida, mesmo com todas as limitações da queda. É bom diante de Deus aprender a aproveitar, desfrutar o fruto do seu trabalho. Muitos de nós temos dificuldade com isso. Seja por um senso de culpa, seja pela ideia de que temos que ser produtivos o tempo todo, ou mesmo porque a gente anseia tanto pelo acúmulo, pela preparação do dia do futuro, em que finalmente, supostamente, estaremos prontos a desfrutar da vida, que a gente perde a vida sem desfrutar de nada. Como que a gente junta isso tudo? Como que Salomão fala, por um lado, gente, não adianta procurar na comida, na bebida, no sexo, nas férias, no descanso, o sentido da vida é vapor. E como que ao mesmo tempo ele diz, desfrute dessas coisas diante do Senhor. Essa é a chave, diante do Senhor. Se você tratar essas coisas como objetivo da vida, debaixo do sol, elas se mostrarão ídolos incapazes de te satisfazer. Mas se você olhar acima do sol e receber essas dádivas como algo que vem da mão de Deus, muitas vezes por meio do seu trabalho, então você vai poder desfrutá-las e aproveitar da vida em outro nível. O desfrutar da vida pode ser feito de forma idólatra ou com ações de graças. E essa é a chave. James K.A. Smith explica assim:
É quando eu paro de exagerar na expectativa quanto à criação, que ela se torna algo que eu posso receber com a mão aberta, leve e agradecidamente. Lembro de uma conversa uma vez com um amigo do exército que servia na artilharia. Seu trabalho envolvia, claro, fazer o cálculo do ângulo adequado para disparar o seu canhão e atingir o alvo a uma certa distância. Um dia a gente estava junto de um quadro negro e ele me fez um desafio. Ele falou: Emílio, o que eu preciso para acertar esse alvo aqui, atirando daqui? Que informação você precisa? E eu, me achando o gênio da física, disse: você precisa da distância, você precisa da força do disparo, da massa do projétil, a resistência do ar. Lembrei da resistência do ar, você achou que eu esqueci da resistência, né? Não, lembrei. E com a gravidade eu calculo o ângulo necessário. Faltava uma coisa. Tomei 0 na prova. Um fator que eu não pensar em considerar porque eu estava pensando pequeno demais. E eu ia errar o alvo todas as vezes. Sabe o que eu tinha esquecido? A curvatura da Terra. Se você está tentando acertar algo a dezenas de quilômetros, faz diferença. Cara, se você é terraplanista, não adianta falar isso, né? Mas o ponto é, eu estava pensando pequeno demais. Eu tinha que olhar a figura ampla. E esse é o ponto de Salomão. Se você quiser aproveitar esse mundo como sendo tudo o que há, você vai errar o alvo todas as vezes, porque você vai estar pensando pequeno demais. Você vai estar pensando que as coisas boas do mundo podem satisfazer o teu coração. A fim de acertar o alvo, você precisa abrir a visão e lembrar que há algo acima do sol. E você precisa se satisfazer em Deus. E as coisas boas da terra serão meros caminhos, meros meios ou instrumentos para você amá-lo ainda mais. As duas coisas são verdade. A vida é passageira e árdua, mas ao mesmo tempo ela é valiosa e recompensadora. E o comer e o alegrar-se vem da mão do Senhor. Seu aconselhado está tendo dificuldades em encontrar prazer e alegria nas coisas boas que Deus deu? Há algo de errado no posicionamento, na perspectiva. Paulo fala a Timóteo para receber as coisas criadas com ações de graça. É uma delícia receber algo das mãos de Deus e agradecer. Deus dá boas dádivas para crentes e descrentes. Na sua graça comum, Paulo nos ensina em Atos 14, Deus dá comida boa, tempo bom e mesmo alegria para os descrentes. Mas o crente tem uma vantagem especial. Ele sabe de onde veio e ele sabe o lugar dessas coisas. Isso é o que faz diferença. Philip Ryken explica no seu livro sobre Eclesiastes. É estranho, mas é verdadeiro. Quando aprendemos a receber as coisas boas da vida como dádivas, ao invés de achar que são coisas às quais temos direito, nós experimentamos genuína alegria e verdadeiro senso de agradecimento. Então, quer comais, quer bebais, diz a Escritura, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Enquanto a pessoa estiver vivendo na base do merecimento e do senso de que o mundo lhe deve, ela só vai se frustrar. A chave que Salomão nos dá é entender que não depende de nós, em última instância. Não depende do nosso trabalho, não depende do nosso esforço, é só um meio. É da mão dele que vem. E nós devemos agora, mesmo na fugacidade da vida, achar prazer na comida, na alegria, na amizade. O crente que entende isso, ele está melhor preparado, melhor habilitado para desfrutar da comida, da bebida, do perfume da amada, do que qualquer descrente por aí. Porque ele recebe essas coisas como dádivas. Alguém precisa contar isso para os crentes, gente. Salomão já vinha dizendo isso. Essa é a segunda e mais longa forma da gente ajudar as pessoas, ajudando-as a ajustar as benesses desse mundo diante do Senhor, como dádivas. Rapidamente, vale mencionar, Eclesiastes é muito útil em ajudar as pessoas a se prepararem para a morte. Aqui é uma breve direção. Vocês sabem que o ministério da palavra tem muito a ver com preparar as pessoas para morrer. E o capítulo 12 traz o famoso lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então começa aquela belíssima série de metáforas sobre o processo de envelhecimento do corpo.
E isso é importante. É importante para o jovem que precisa entender que um dia o vigor e a saúde irão. Que a velhice, que parece uma sombra distante, chega rapidamente. Ajuda também aqueles que estão passando por isso, que estão sentindo o corpo falhar a cada semana. Ao ver na sabedoria bíblica os passos que passarão, ainda que em diferentes graus. Isso tudo nos faz considerar a vida e considerar a morte, debaixo do sol, diante de Deus. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso tem que nos lembrar de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. São muitas as formas que Eclesiastes nos aponta para Jesus Cristo. Não há tempo da gente tratar muito disso, precisaria de uma palestra só para isso. Mas eu gosto como o Dr. Benjamin Shaw, no seu comentário Eclesiastes, diz: este é o mundo que Cristo veio redimir. Salomão faz uma descrição brutal desse mundo. E esse é um lembrete. É esse mundo quebrado que ele veio redimir. Essa é a morte, da qual ele veio para nos livrar um dia, quando enfim nos revestir de incorruptibilidade. Ao sermos brutalmente honestos sobre o amargo e sobre o doce do mundo, a gente vai entender melhor a obra que Jesus está fazendo de redenção e consumação. Ao sermos claros como Salomão sobre o fato de que logo morreremos, ajudamos as pessoas a contemplarem o que vem depois. Todas as vezes que lidamos com a frustração do mundo caído, somos lembrados de que Jesus, o Deus homem, também experimentou as frustrações do mundo caído, mas sem pecar. E ele está sendo formado em nós. E nós estamos sendo refeitos à imagem dele. E ele vai restaurar isso tudo. Todas as vezes que nós desfrutarmos do doce da vida, seja a alegria de uma garfada que te faz perder o fôlego, seja um gole delicioso que lava a sua garganta, seja um carinho da amada, seja o brincar com uma criança e fazê-la gargalhar, seja o correr atrás de uma bola, seja o levantar-se num estádio animado com um gol, seja brincando com um animalzinho, seja com o olho molhado e a voz embargada, olhando uma vista maravilhosa, esses momentos doces que a vida nos dá, não foi a vida que deu, foi Ele. E Ele está dizendo aqui, ó, são prévias apenas, tá? Se prepara porque eu vou fazer quando eu terminar de redimir esse mundo. E com Ele tudo muda de figura. O trabalho, que sim é insatisfatório, quando feito para o Senhor, com o Senhor em mente, o nosso trabalho não é em vão. O futuro, que olhando daqui de baixo parece tão confuso, tão incerto, você deve ser lembrado, Deus conhece o futuro. Foi Ele que botou o futuro lá. As coisas belas e boas que a gente ama tanto, devem servir para a gente amar ainda mais aquele que deu elas para a gente. E as frustrações nos lembram dolorosamente. É um mundo quebrado, com peça para todo lado. Tem alguns reparos que nós, maridos, pais, tentamos fazer, que parece que fica um negócio meio colado a cuspe, né? Graças a Deus por aquele que se diz, eis alguém maior do que Salomão. Ele está no processo de colar essas peças. Mas não é colada a cuspe, não. É colada com sangue. Espera para você ver como vai ficar. Ora comigo. Te louvamos, Senhor, porque Eclesiastes mata as ilusões idólatras dos nossos corações, ao mesmo tempo em que nos aponta um caminho melhor. Ajuda-nos, Senhor, a aprender e a amar essa parte da Tua palavra, tão negligenciada pelos Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em toda a sabedoria. No nome de Jesus. Amém.